Quero dar boa noite para a Primeira Igreja Batista de Realengo, para todos que estão ao alcance da minha voz. Quero desejar que todos sejam muito bem-vindos no nome vivo e santo de Jesus. Eu quero já justificar a ausência do pastor Richard nessa noite. Ele hoje fez bastante visitas, esteve na igreja durante todo o dia, resolvendo algumas demandas, que como a gente tem bem falado, né? A questão da pandemia, a questão do isolamento social não diminuiu as demandas, muito pelo contrário, as demandas aumentaram e houve a necessidade de uma assistência bem mais ativa. E ele ficou hoje o dia todo na igreja, me ligou há pouco dizendo que ainda estava no caminho de volta para casa e não seria possível hoje ele dar início à nossa live, à nossa transmissão. Mas eu quero desejar a todos uma ótima noite no nome vivo e santo de Jesus, a todos aqueles amigos, irmãos, familiares que estão conosco hoje, nessa noite, nessa live. E eu queria começar orando, falando com o nosso Deus, pedindo a sua proteção, que ele receba nessa noite o nosso culto e a nossa adoração, que você prepare o seu coração para ouvir o que o Senhor tem a nos falar esta noite. Senhor amado, é no nome vivo e santo de Jesus que nós rendemos-te graças pelo dom da vida e o dom da salvação. É no nome vivo e santo de Jesus que nós te pedimos nessa noite. Recebe, Senhor, o nosso culto e a nossa adoração, mesmo sendo tão imperfeitos, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, falar poderosamente aos nossos corações. Permita-nos, Senhor, viver no centro da tua vontade. Senhor, revela-se a nós no meio dessa crise, porque entendemos que a tua palavra diz que toda crise é uma oportunidade para o Senhor se revelar. Revela-se a nós, cuida dos teus servos, cuida dos nossos entes queridos, cuida, Senhor, da tua igreja. É no nome vivo e santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Eu queria começar o culto de hoje lendo um texto que se encontra lá no profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11, que diz assim: Pois eu sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. O contexto do profeta Jeremias era um contexto bem difícil, bem atípico, talvez muito semelhante ao que nós estamos passando hoje, porque aqui Jerusalém estava sendo sitiada, estava sendo tomada pelo Império Babilônico. A Babilônia agora estava vindo numa última deportação, o último cerco, e eles destruíram totalmente a cidade, derrubaram seus muros, incendiaram a cidade, derrubaram o templo, e Deus permitiu que o seu povo fosse levado cativo para a Babilônia, o Império Pagão. E ele diz que no capítulo 29, Jeremias está escrevendo uma carta para os exilados, para aqueles que estavam na Babilônia, dizendo que era para eles orarem pela paz na cidade, que era para eles plantarem, colherem, se darem casamento, porque o Senhor ia cuidar deles lá naquele lugar também. E o Senhor usa a instrumentalidade de Jeremias para dizer àquele povo que Deus sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele sabia muito bem quais eram os seus propósitos, e ele estava naquele momento cumprindo seus eternos propósitos. Já disse alguém, um pastor que eu gosto muito, que ainda que as coisas fujam do nosso controle, elas continuam rigorosamente no controle de Deus. E Deus vai dizer para aquele povo que ele sabe muito bem que planos ele tem para nós, que planos ele tem para o seu povo. Planos de fazer bem e não de fazer mal, para nos dar aquilo que nós desejamos. E eu entendo que se o Senhor permitiu passarmos por tudo isso que nós temos passado, ele tem um propósito, e que esse propósito seja se revelar a nós, porque ele ainda vai dizer: vós me buscareis e me encontrareis, se me buscareis de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor. Então é exatamente isso, né? O Senhor deseja ser achado e encontrado de nós,
mas precisamos dar o pontapé inicial, precisamos, então, buscá-lo de todo o nosso coração, e nós o encontraremos no secreto do nosso quarto, no nosso íntimo, na nossa intimidade, porque ele quer se revelar a nós. Nós vamos agora entoar um louvor, eu vou pedir ajuda agora do meu filho, do João Vitor, e nós vamos estar entoando um louvor, e eu convido você a preparar o seu coração para esse momento, porque nós vamos, na sequência, nós vamos ouvir a mensagem que o pastor Vitor tem a trazer aos nossos corações essa noite, o que o Senhor preparou para que nós ouvíssemos. Então, eu vou pedir que você, através dessa canção, você faça essa canção uma oração, para que você possa preparar o seu coração. Qual a música? Deixa queimar. Deixa queimar. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará, 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 larará. Eu tenho fogo cerrado no meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado no meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Larará, 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 larará. Eu tenho fogo cerrado no meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado no meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Larará, 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 larará.
Eu e o João não combinamos nada, mas o João acabou cantando uma canção cuja letra se encontra no profeta Jeremias. Né? Jeremias, ele foi alguém chamado por Deus e ele resistiu o quanto ele pôde, mas ele diz: o Senhor me persuadiu, e persuadido eu fiquei. E em algum momento, Jeremias tentou ser relutante à voz de Deus, ao chamado de Deus, mas ele disse que o chamado de Deus era no seu coração como um fogo que queimava e ele não poderia resistir por mais tempo. Então, ele resolveu se render à vontade de Deus. Que esse seja o desejo do coração, seu coração, do coração adorador, de se render completamente à vontade do Senhor. Quero já, antes de passar a palavra ao pastor Vitor, dizer a todos os irmãos, hoje é o nosso culto de estudo e oração, e deixa aí o seu pedido de oração, o pastor José Batista já deixou o seu, aproveita a oportunidade, pastor, para dar o parabéns, né, pelo dia do pastor, visto que nós falamos do irmão no último domingo, mas aproveito novamente essa oportunidade para desejar aí que o Senhor derrame ricas e abundantes chuvas sobre a sua vida, tá bom? Sem mais demora, gostaria de convidar o pastor Vitor. No final estaremos fazendo os anúncios, os irmãos podem ir deixando os seus pedidos, porque no final nós estaremos intercedendo pela sua vida e pelo seu pedido, tá bom? Então vamos passar a palavra ao pastor Vitor. Boa noite a todos. Glória a Deus. Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez, né, para poder falar da palavra do Senhor. Eu queria continuar, né, primeiramente quero agradecer, né, estão aqui conosco, aqui nos acompanhando, o irmão Ricardo, né, que é membro da Igreja Quadrangular, né, está aqui conosco. Também está conosco aqui o irmão Rodrigo de Jesus, né, que é membro, está frequentando a primeira Igreja Batista em Serra das Garças, mas está conosco aqui em nossa residência, participando deste culto, em louvor ao nosso Deus. E eu queria continuar, né, trabalhando a questão do tema que o pastor Richard já tinha sugerido, acerca de como o Evangelho transforma nossas vidas. E Deus colocou em meu coração o texto de Neemias 8, do versículo 1 ao 12, mas antes de Neemias 8, do 1 ao 12, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Esdras 7, no versículo 25. Eu estarei lendo aqui, vocês acompanham aí, Esdras 7, versículo 25, que diz assim: E você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e que elas sejam ensinadas aos que não as conhecem. Isso está lá em Esdras 7, no versículo 25. Agora nós vamos para Neemias 8, do versículo 1 ao versículo 12. Né? Eu estarei lendo aqui em minha Bíblia, vocês acompanhem na Bíblia de vocês, Neemias 8, a partir do versículo 1. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem, na praça diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que estavam e eram capazes de entender o que se ouvia. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender.
e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Massalias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Melquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Messulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais alto ou elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Iniciaram-se e adoraram, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Zozabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam a lei ao povo, e ao povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então, todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinha entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém, irmãos? Esse texto ele é fantástico. Por quê? Quando nós lemos lá atrás, em Esdras 7, no versículo 25, ali é mandado que Esdras, ele levasse esse livro para o povo que estava um tempo muito prolongado no exílio, e esse povo tinha perdido, né, o costume, já não sabiam mais falar como os seus antepassados, né, a mesma linguagem, né, e isso estava ameaçando a identidade deste povo, estava ameaçando a identidade profunda do povo da aliança. Então, providencialmente, foram beneficiados pela tolerância do rei, né, que deu ordens para que se lesse o livro e explicassem ao povo acerca daquele livro da lei. E o interessante nesse texto de Neemias 8, do versículo 1 ao 12, é que nós vamos ver algumas atitudes que a palavra de Deus ela causa na vida daqueles que estão com seus corações contritos, com seus corações arrependidos. A palavra de Deus, ela transforma corações, ela nos transforma a tal ponto que nós, muitas das vezes, somos levados ao choro, como aconteceu com aquele povo. Mas eu queria destacar alguns pontos desse texto, e eu queria que você prestasse atenção, é que aqui vai dizer que o povo, eles estavam sedentos da palavra de Deus. O povo, eles estavam sedentos de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus. E assim que Esdras começa a ler a palavra de Deus, e a Bíblia vai dizer que ele estava num púlpito de madeira e num lugar alto, onde todos pudessem vê-lo,
quando ele começa a ler o livro, o texto vai dizer lá no versículo 9, no versículo 5, assim, olha, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. Ou seja, quando ele abre o livro, o povo ele entende que ali tinha algo muito importante. Aquele livro ali não era qualquer livro. Aquele livro não era um livro que eu muitas das vezes deixo jogado nas minhas estantes e não leio. Aquele livro era um livro muito importante que falava acerca do Senhor, que falava acerca de Deus, que tinham ali orientações para aquele povo. Um povo que estava sedento da palavra de Deus, um povo que estava necessitado de ouvir a palavra de Deus. E este livro, quando ele abre o livro, o texto vai dizer que o povo fica de pé. Ali, o ficar de pé, eles estavam ali reverenciando, entendendo que era algo importante que estava vindo da parte de Deus para eles. Então, é interessante saber que a palavra de Deus ela é tão interessante, tão importante na vida do ser humano, que as pessoas elas necessitam de ouvi-la. Só que muitos, além de ouvir, não praticam essa palavra. Mas esse povo, quando ele abre a Bíblia, que é o livro da lei, nós entendemos aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus, eles ficam de pé. Só que no decorrer desse texto, a palavra de Deus diz que Esdras louvou o Senhor, né? Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. Ele louvou o Senhor, porque quando ele abre a Bíblia, as pessoas que ali estavam, elas demonstraram interesse, ficaram de pé para ouvir a palavra de Deus. Todo aquele ser que é transformado, todo aquele a qual o Evangelho ele transforma o coração, a primeira necessidade que esta pessoa tem quando é transformada pelo Evangelho é de ter acesso à palavra de Deus. Este é o primeiro item, é o primeiro ponto que eu pude observar nesse texto. Todo aquele que recebe Jesus em seu coração, que recebe e tem acesso ao Evangelho transformador, o Evangelho genuíno, esta pessoa automaticamente ela tem a necessidade, ela tem o interesse, ela tem o desejo de ouvir a palavra de Deus, tanto que eles pedem que Esdras lessem o livro da lei para eles, porque esse livro ele tem poder de transformar vidas e corações. Este livro ele é a palavra de Deus para todos nós. Então, a primeira observação é que todo aquele que recebe o Evangelho e é transformado por este Evangelho tem prazer em ler a palavra de Deus. Tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Tem prazer em aprender acerca de Deus. Tem prazer em praticar a palavra de Deus. E Esdras, quando vê isto, quando ele vê a reação daquele povo, que já estava há tanto tempo sem ter este acesso, um povo que estava escravo, já tinha perdido, estava quase perdendo a sua identidade como povo escolhido de Deus, como povo da aliança, eles têm acesso novamente à palavra de Deus, e eles ficam de pé, eles reverenciam aquele livro que ali está. Mas não é aquele livro que muitas das vezes muitas pessoas têm por costume de usar nas suas casas como amuletos, porque muitas pessoas usam a Bíblia como amuleto, o amuleto da sorte. A palavra de Deus ela é para ser lida, ser praticada, para que haja transformação, para que haja mudança em nossas vidas. Mas existem outros pontos que eu também pude observar nesse texto, além do povo ficar de pé, quando ele começa, o interessante é que ele nem tinha começado a ler, ele só de abrir a palavra de Deus, o povo ficou de pé. Mas o interessante nisso tudo é que Esdras, ao ver isto, Esdras louva ao Senhor. No versículo 6, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo levantou as mãos, respondendo amém, amém. Esse amém, amém, é uma confirmação daquilo que estava sendo feito. Todo o povo adorou ao Senhor, todo o povo adorou a Deus, todo o povo louvou a Deus.
É importante que quando nós temos o acesso à palavra de Deus, nós tenhamos um desejo intenso, um desejo imenso de louvá-lo, de engrandecer o seu nome. Mas o texto também vai dizer, ainda no versículo 6, que o povo levantou a mão, respondeu amém e amém. Mas vai dizer também que o povo se inclinou. Olha, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Além de ter desejo e prazer pela palavra de Deus, todo aquele a quem o evangelho alcança, todo aquele que o evangelho transforma a sua vida, ele também tem o desejo de se inclinar e adorar ao Senhor. Esse inclinar e adorar ao Senhor é você se prostrar, é você ter o desejo de se humilhar, o desejo de reconhecimento de que Ele é o único Deus, o único que pode transformar as nossas vidas. O povo, eles ficam de pé, eles ouvem a palavra, eles se inclinam em adoração a Deus, eles se prostam em adoração a Deus, eles reconhecem a soberania, eles reconhecem que só Deus poderia, né, através da sua palavra, fazer coisas grandiosas na vida deles. No decorrer do texto, e aí vai falar aí alguns nomes, né, nomes difíceis, né, aí algumas sugestões que a Bíblia dá para quem não tem filho, e ainda está, né, novinho de casado, colocar o nome dos seus filhos aí, Jesuá, Benaías, né? É sugestão que a Bíblia dá. A Bíblia é fantástica, ela tem solução para tudo. No decorrer desse texto, pulando lá para o versículo 9, diz assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Sabe por quê? Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Sabe por que todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei? É o terceiro ponto. O primeiro ponto, para que você possa memorizar, para que você possa gravar, é que todo aquele que recebe o evangelho, esse evangelho transforma, ele tem um desejo imenso de ler e ter acesso à palavra de Deus. O segundo ponto é que todo aquele que recebe o evangelho e deixa este evangelho transformar a sua vida, ele também tem desejo de se prostrar e adorar ao nosso Deus, a Deus. Em terceiro lugar, quando nós lemos a palavra de Deus, você que recebeu o evangelho que transforma e que está sensível ao Espírito Santo de Deus, quando é lida a palavra de Deus, esse povo aqui chora, porque o povo reconhece. A Bíblia, ela confronta. A Bíblia, ela traz palavras de conforto, traz palavras de consolo, mas ela também traz palavras de confrontamento. Porque a palavra de Deus, ela não veio somente para trazer para nós coisas que vão agradar o nosso coração, mas ela veio para nos alertar dos perigos do dia a dia. A palavra de Deus, ela vem nos alertar dos pecados, nos alertar dos caminhos errados que muitas das vezes temos seguidos. E aqui o povo chorava. Por quê? Porque ali estavam sendo confrontados, eles estavam vendo o quanto eles estavam distantes, o quanto eles tinham perdido acerca de Deus, pois ficaram muito tempo sem ter acesso, por causa do exílio, ficaram muito tempo sem ter acesso à palavra de Deus, e tinham perdido praticamente a linguagem dos seus antepassados, né? Das pessoas antigas, dos seus parentescos. E eles ficaram sem ter acesso a esta palavra. Uma vez que eles têm acesso a esta palavra, a palavra de Deus começa a revelar certas coisas a nosso respeito. A palavra de Deus, ela começa a revelar quem nós realmente somos. Porque muitas das vezes nós nos achamos bons e perfeitos. Mas a palavra de Deus, ela vem nos confrontar, e a palavra de Deus confronta esse povo que ali estava. O povo, ele é confrontado, e aí eles começam a chorar quando a palavra está sendo lida.
E assim tem acontecido nos dias de hoje, quando nós lemos muitas das vezes a palavra de Deus e nós entendemos que a palavra de Deus ela é para confrontar o nosso próprio eu. Eu estava conversando hoje à tarde com o irmão Ricardo, né, o meu irmão que está aqui comigo hoje, acerca disso. A palavra de Deus, ela nos confronta, ela faz com que nós venhamos entender quem nós realmente somos. Porque nós achamos que nós somos bons, somos perfeitos, e a palavra de Deus vai dizer que não há um bom, não há um justo sequer. Só Deus pode nos tornar esta possibilidade de sermos bons nele. Muitas das vezes nós dizemos que amamos o nosso próximo, mas se não for com o amor de Deus, se não for através de Deus, não teríamos condições nenhuma. Então, meu querido, a palavra de Deus, né, quando nós o recebemos como o único e suficiente Salvador da nossa vida, aí vai gerar em nós o desejo de ler a sua palavra, vai gerar em nós o desejo de nos humilharmos diante do Senhor, vai gerar em nós o desejo de adorar este Senhor, vai nos levar ao choro, às lágrimas, porque nós vamos identificar em nós coisas ruins, porque nós somos maus, somos perversos. E a palavra de Deus, ela nos revela tudo isso. Mas só que, da mesma forma que ela nos revela quem nós somos, e quando nós lemos a palavra de Deus, nós reconhecemos que somos pecadores, somos indignos do amor de Deus, não merecemos o amor de Deus, não merecemos estar nem aqui. Quando nós reconhecemos isso, e quando nós choramos, quando nós temos o nosso coração contrito em relação a quem nós somos, o coração contrito é o arrependimento, e Deus ama, Deus gosta de ver quando nós, o seu filho, temos corações contritos, corações arrependidos. E aí ele nos traz uma palavra de consolo, porque esse texto também vai trazer uma palavra de consolo para aquele povo. E essa palavra de consolo não foi só para aquele povo, mas é para mim e para você nessa noite. Você que reconhece Cristo como seu único Salvador, receba esta palavra do Senhor. Palavra que foi dita lá é a mesma palavra que está aqui hoje diante de você. A Bíblia não mudou, a palavra de Deus continua sendo a mesma. A palavra de Deus, ela foi, ela é e continuará sendo a palavra de Deus. Queira você ou não, queira eu ou não. Da mesma forma que ela confronta os nossos pecados, ela também vai causar em nós, ela vai trazer para nós mensagens de alegria, que se encontra no versículo 10. Quando ele viu, né, que o povo estava chorando, quando ouvia as palavras da lei, no versículo 10 diz assim, então lhes disse, olha que lindo, olha o que a palavra de Deus tem para mim e para você. Então lhe disse, vão para casa, comam e bebam, não é isso não, viu, irmão? É mais à frente, tá? Comam e bebam, e o que tiverem de melhor. E mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a força de vocês. Quando a tristeza vem, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós somos confrontados, como nós somos reconhecedores de que nós não merecemos nada de Deus, que somos pecadores indignos, esta mesma palavra nos consola e nos conforta, dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Esteja você triste, passando por situações adversas, esteja você desanimado por causa desta pandemia, por causa dos problemas da vida, por causa do desespero, por causa de tantas coisas, a palavra de Deus ela vai dizer para mim e para você, a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus te abençoe. Amém. Que a alegria do Senhor é a nossa força. E aí, ele diz, acalmem-se, porque este dia é santo. Não fiquem tristes. Então, todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções ao que nada tinham e fazer uma grande festa.
porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Quarto ponto para encerrarmos a nossa reflexão. Vamos lembrar, vamos recapitular. Primeiro ponto, todo aquele que recebe a Cristo, todo aquele que é transformado pelo Evangelho, ele tem o desejo imenso de ter encontro com a palavra de Deus, com a Bíblia. Ele tem o desejo de adorar, de se prostrar. Ele tem o desejo de se humilhar, se prostrar. Em terceiro lugar, ele é confrontado com a palavra de Deus por causa de seus pecados. E o quarto ponto é, quando nós somos impactados pela palavra de Deus, pelo Evangelho que transforma, nós somos levados a não só ouvir a palavra de Deus e ter acesso a ela, mas transmitir aos outros. Foi o que aconteceu aqui no versículo 12, que é o último versículo, que diz assim: porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Lá em Esdras 7:25, foi mandado a Esdras que Esdras levasse o livro da lei e que ele separasse alguns homens para que explicassem o livro da lei. E assim fez. Aqueles homens com nomes bonitos que nós vimos aqui atrás, né? Esses homens aqui, eles estavam incumbidos. E quando o povo estava ouvindo o livro, quando o povo estava ouvindo a palavra de Deus, eles estavam incumbidos de ensinar e explicar a palavra de Deus. Ou seja, eu e você, que somos transformados pelo Evangelho de Cristo, quando isso acontece, nós temos o prazer de compartilhar. Irmãos, houve um problema técnico aqui. Acontece quando é ao vivo, né? Os irmãos nos perdoem, nos desculpem, né? Mas, infelizmente, nós dependemos da mídia e, às vezes, a internet cai, às vezes o sistema cai e a gente fica sem acesso. Mas, para concluir, eu quero dizer para você que, eu não sei até onde você ouviu, mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela causa em nós o desejo de também compartilhar para aqueles que ainda não conheceram o Evangelho, para aqueles que ainda não tiveram Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Então, esta missão é minha e sua. E eu quero aqui agradecer a você que está conosco até este momento, né, ouvindo da palavra de Deus, né, você que está conosco neste momento, participando, né? Nós vimos aqui algumas mensagens de alguns irmãos, né, que colocaram aqui na hora, né? São mensagens, né, de agradecimento, mensagens de bênçãos, mensagens de incentivo, e logo, logo nós estaremos juntos, né, para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor, e eu espero que Deus possa ter falado ao teu coração, assim como falou ao meu, assim como tem falado, e nós queremos aqui, mais uma vez, nós queremos aqui, mais uma vez, né, dizer que o pastor Richard, ele não pôde estar conosco, né, para aqueles que entraram depois, né, houve um imprevisto, ele ficou até tarde fazendo visitações,
mas nos incumbiu de trazer a palavra do Senhor, né, para que você pudesse ser alimentado, né, para que nós pudéssemos ser alimentados com esta palavra maravilhosa do Senhor para as nossas vidas. Nós temos ali alguns pedidos, né, da dona Tereza, que pede, a irmã Tereza pede oração pela filha, pelo genro dela, né, e pelas netas, pela saúde. Temos o pedido do pastor José, né, pastor José, que Deus abençoe sua vida. Ele pede pela irmã Vitória, pelo esposo, pela filha, né, pela Vitória, esposa e filha. Irmã Marisa pede pela saúde dela, né, que Deus possa abençoar a saúde dela. A irmã Tereza aqui, novamente, aqui, a Flávia já tinha anotado aqui, né, ela pede pelos irmãos, né, Pina e Gilberto, né, que são muito idosos. Também tem a irmã Tereza pedindo pela sua filha, genro, seus netos. Né, nós estamos vendo aqui a mensagem dos irmãos. Eu também quero deixar aqui o meu agradecimento, né, quero pedir a Deus também pela minha família, pelos meus familiares, né, vocês de repente não conheçam, pelo meu pai, né, que está enfrentando um problema com saúde, né, em termos de coluna, ossos, que Deus possa estar dando alívio a ele também, né, que Deus possa abençoar a vida dele. Quero pedir também pela vida do meu irmão Rodrigo, que está aqui conosco também, sua família, pelo Ricardo, para que Deus possa abençoar a vida de todos esses irmãos, né? E nós estaremos orando agora, neste momento, né, por esses irmãos e por aqueles que não colocaram seus pedidos. Nós entendemos que Deus, ele conhece os nossos corações, ele sabe do desejo dos nossos corações, ele conhece tudo em nossas vidas, então ele conhece cada pedido, ele vai sondando, né, cada coração. Então nós vamos continuar entregando na mão do Senhor toda a igreja PIB de Realengo, para que a igreja PIB de Realengo possa entender a palavra de Deus, né? Então, vamos orar neste momento. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença neste momento para te agradecer, Senhor. Te agradecer porque Tu tens sido um Deus bom e misericordioso. Nós queremos colocar em Tuas santas mãos, ó Pai, o pastor José Batista, que pede pela irmã Vitória, que pede pelo seu esposo e filha, Senhor. Nós queremos colocar em Tuas santas mãos a irmã Marisa, Senhor, que pede pela saúde. Irmã Tereza, Senhor, que pede pelos seus irmãos, que pede pela sua filha, seu genro, que Tu possa ir de encontro a cada um deles, ó Pai. Queremos Te entregar, Senhor, todos os membros de PIB de Realengo nas Tuas santas mãos. Queremos entregar os nossos irmãos que estão participando conosco nesta noite, Senhor, nesta live. Queremos, ó Pai, Te pedir que Tu possa, Senhor, com a Tua mão de poder ir de encontro a cada um. Que Tu possa, Senhor, com a Tua mão de poder curar. Que Tu possa, Senhor, abrir portas de emprego, Senhor. Que Tu possa, Senhor, derrubar por terra qualquer tipo de enfermidade que esteja atrapalhando cada irmão. Nós cremos no Teu poder, porque nós sabemos que Tu és um Deus bom e misericordioso. Nós cremos no Teu poder, Senhor, porque nós sabemos que Tu és um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que transforma vidas, ó Pai. E eu quero Te pedir, ó Pai, que Tu transforme, Senhor, os nossos corações, que Tu transforme, Senhor, as nossas vidas a tal ponto, Senhor, de onde quer que nós venhamos a passar, nós possamos ser identificados como Teus filhos, ó Pai. Eu Te peço isso por mim, Senhor, que a começar em mim, Te peço pela minha família, Deus, Te peço pela família de cada irmão que está participando aqui. Te peço pelo pastor Richard, Senhor, continue abençoando o Teu servo, a saúde do Teu servo, Senhor. Nós Te agradecemos porque Tu tem dado vitórias a ele, ó Pai. Tu tem cuidado do Teu servo, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus. Venha com a Tua mão de poder, Senhor. Nós entregamos cada irmão nas Tuas mãos para Tu cuidar, Senhor. Tu sabes a necessidade de cada um. Nós cremos no Teu poder, Deus de vitória, Deus de poder, Deus de milagre. Nós sabemos que Tu não fez milagre no passado somente, mas continua fazendo hoje, Senhor.
Então realize, Senhor, o maior milagre, Senhor, o milagre da salvação para todos aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Se por acaso, Senhor, nesta live tiver alguma pessoa que ainda não te conhece, que ainda não teve encontro contigo, que haja transformação, que haja salvação, Senhor, porque Tu és um Deus de vitória, um Deus de milagre. Nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, não porque nós merecemos alguma coisa de Ti, mas é porque Tu és bom e misericordioso. E é no nome de Jesus que nós oramos, já agradecidos hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vou passar a palavra para a irmã Flávia agora, para que ela possa dar o encerramento, alguns anúncios. Boa noite mais uma vez a todos. Nós vimos aí que o pedido dos irmãos que chegaram depois da oração, mas foi compartilhado aí com todos para que nós possamos orar por esses irmãos. Eu queria só fazer alguns anúncios, né, para que nós possamos ficar bem atentos à programação da nossa igreja, e eu queria que você atentasse para eles. Amanhã nós vamos ter reunião pelo Zoom com os casais da igreja, com os casados. Então, você é nosso convidado, você, esposo, esposa, com o pastor Miller e a irmã Adriana, vocês estarão convidados. Está aí também aparecendo na sua tela aí o anúncio do dízimos e ofertas. Nós aproveitamos a oportunidade para agradecer aqueles irmãos que têm sido fiel com os seus dízimos e ofertas. Está aí a agência, né, e o banco e a conta, o CNPJ da igreja. Então, você pode estar usando desse recurso para entregar o seu dízimo e a sua oferta, ou também você tem a opção de levar todos os domingos pela manhã, porque sempre tem alguém lá para te receber. Às quartas e domingos, nós temos gabinete pastoral com os pastores Richard, Marcelo Nabor e pastor Miller, mas você precisa agendar com antecedência esse atendimento. Então, você pode estar aí telefonando, né, acionando alguns dos pastores e fazendo aí você precisando de ajuda, uma oração, um aconselhamento. O gabinete pastoral está em completa atividade. E aí está a nossa nova programação. Terça, às 19 horas, encontro Team no Google Meet. Quarta-feira, às 20 horas, encontro no Zoom para toda a igreja com o pastor Vitor. Quinta, às 20, culto online de estudo bíblico e oração. E sexta-feira, às 20 horas, encontro no Zoom para casais. Domingo, às 10, temos a EBD e às 18, o culto online, tá? Por enquanto, nós vamos permanecer assim, com a nossa programação dessa maneira, online, até que tudo se normalize, né? Nós esperamos que isso aconteça o mais breve possível, para que possamos, o mais rápido, né, o quanto antes, estarmos juntinhos novamente, tá bom? A irmã está perguntando aqui qual o horário da manhã, né? Amanhã, sexta-feira, é às 20 horas no Zoom, tá? Um pouquinho antes vai ser solto aí o link, você pode conectar lá pelo Zoom, ou pelo seu smartphone, ou pelo seu notebook. E no domingo pela manhã, eu não sei se ficou claro, é a EBD, tá bom, irmã Márcia? Seja bem-vinda. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, a participação de todos, e quero desejar a todos uma ótima noite, no nome vivo e santo de Jesus. Que o Senhor abençoe rica e abundantemente a sua vida, tá bom? Deus os abençoe. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer auxílio, nos procure, fale conosco, e o Senhor vai estar aí abençoando ricamente a sua vida, tá? É no nome de Jesus que nós encerramos essa transmissão.